Olá, meus amigos e irmãos, meus seguidores do YouTube. Mais um encontro, mais uma vez, aqui juntos e mais um conteúdo para o canal, conteúdo cristão, conteúdo que nos traz algo que possa estar adicionando à nossa vida, adicionando ao nosso conhecimento, adicionando a tudo mais dentro de nós, né? Que é o conteúdo da palavra de Deus, o conteúdo da Bíblia Sagrada. E é isso que eu quero dividir com vocês mais uma vez. Nós tivemos nesse último domingo, aí no dia 13, né, nós tivemos mais um culto abençoado na igreja. E como eu sempre digo, os cultos são todos abençoados. Os cultos são bênçãos, porque ali nós compartilhamos, ali nós também nos doamos, ali nós recebemos. Então a gente faz a nossa parte com Deus, dedicamos um pouquinho do nosso tempo a Deus, né? Porque nós precisamos disso, né? Nós precisamos de Deus, Deus nos dá tanto, Deus nos dá tudo, Deus nos dá vida, Deus nos dá tantas coisas, e nós muitas vezes não estamos dispostos a nos doarmos, a darmos para Deus pelo menos um tempinho na casa de Deus para estarmos adorando, orando, aprendendo, nos edificando, e também aperfeiçoando a nossa comunhão com a igreja, com os irmãos, com o corpo de Cristo, com o Pai. Então, mais uma vez, estou aqui para dividir com vocês um pouco daquilo que nós tivemos na hora da meditação da palavra de Deus, e quero estar então passando a leitura da palavra, do texto sagrado, do texto bíblico, que está no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 43 até ao 48. E diz assim, então, a palavra de Deus. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre bons e maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Repetindo o foco do nosso tema, versículo 48, que diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Que Deus os abençoe. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, a respeito desse assunto que se tornou até um tanto que polêmico na Igreja de Jesus Cristo, polêmico no meio dos irmãos cristãos, porque parece que já os cristãos chegaram a um consenso geral de que é impossível ser perfeito, de que é impossível ser santo. Mas a palavra de Deus, ela não está sugerindo, Jesus Cristo não deu uma sugestão aqui, ele não disse assim: tentem ser perfeitos, ele não disse quando vocês puderem, né, sejam perfeitos. Ele disse: sede, pois, perfeitos, ou seja, ele deu uma ordem: sede vós, pois, perfeitos. Então, como é que fica essa questão de sermos perfeitos? Sejam perfeitos, é o tema da mensagem. Como é que então nós vamos estar
colocando isso na nossa vida cristã, quando muitos já chegaram à conclusão de que é impossível ser perfeito, e muitos já se frustraram quanto a isso, dizendo: não adianta, eu quero fazer tudo direito, mas eu vivo tropeçando, eu vivo caindo, eu vivo eu mesmo prejudicando a minha comunhão com Deus, prejudicando os outros. Então a pessoa muitas vezes se frustra e chega à conclusão que é impossível, e chega até a ficar abalado na fé, achando que jamais vai cumprir esta parte. Eu quero estar examinando com vocês algumas partes das Escrituras, onde nós vamos estar achando mais clareza quanto ao assunto e focando dentro de um objetivo, focando dentro de um alvo que nos faz então entender o significado do que é ser perfeito, o significado do que é aquilo que Jesus disse, aquilo que o apóstolo Paulo também se referiu, né, a essa questão, dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, e assim por diante. Mas para nós sermos perfeitos como Deus, primeiro nós precisamos saber como que é Deus, o que a Bíblia nos revela a respeito de Deus. Para sermos imitadores de Cristo, precisamos conhecer Cristo. Como é que você vai estar seguindo os passos, as atitudes, né? A maneira de ser de uma pessoa que você não conhece? Então, primeiro você precisa conhecer a Deus. E o apóstolo Paulo até se referiu a um texto, disse assim: muitos de vocês ainda não conhecem a Deus, para vergonha vossa. Então é preciso conhecer Deus. Jesus Cristo estava citando, que esse é o Sermão do Monte, né? O capítulo 5. Ele estava citando aqui algumas coisas que nós, né, no nosso conceito humano, nós muitas vezes chegamos a um ponto em que nós passamos a agir segundo o nosso conceito, segundo os nossos sentidos. Mas nós não podemos esquecer que os nossos sentidos, ou seja, o sentido humano, os sentidos humanos, eles foram perturbados lá no Éden, quando o primeiro homem foi enganado pela serpente, né, pela astúcia do diabo lá, que conseguiu fazer fluir nos sentidos do homem, fazer fluir uma série de sentimentos perturbadores e que contrariam a perfeição daquele homem que Deus criou e colocou lá no jardim do Éden. Quando a serpente estava tentando o homem, ele estava ali querendo fazer afluir, e conseguiu fazer os sentidos negativos, o egoísmo, o sentido de desobediência, o sentido de independência, ou seja, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, o sentido também, né, de querer, então, egoisticamente se igualar a Deus, né, o sentido de eu posso também, e assim por diante. Tudo isso foi aflorado ali no momento em que a mulher estava sendo tentada pela serpente. Sentimentos que ela não conhecia, sentimentos que Adão não conhecia, porque naquele fruto ali estava o segredo do conhecimento do bem e do mal. Então, quando a serpente começou a despertar esses sentimentos do mal dentro da mulher, e ela então se deixou levar, nós todos então, como herdeiros, né, como herdeiros de Adão e herdeiros de Eva, como filhos, né, deles, como descendência deles, esses sentidos, esses sentimentos também foram alterados em nós. E nós precisamos então voltar à essência do homem que Deus criou, a perfeição daquele homem que estava lá e que Jesus veio restaurar agora em nós,
para que sejamos novamente restaurados à imagem e à glória de Deus. Porque quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e à glória de Deus, né? Então ele era perfeito, ele não tinha nenhum problema com o mal, ele não tinha nenhum sentimento mal, ele não pendia para o mal. Então Jesus estava ensinando aqui, dizendo, olha aqui, ó, vocês ouviram, né, dentro da lei a palavra que diz, ame o teu próximo e aborreça o teu inimigo, mas ele disse, mas eu estou dizendo para vocês, eu estou ordenando para vocês, eu vim para mostrar para vocês que isso precisa ser mudado. Então ele disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ele mudou, então ele veio para mostrar que esse homem deformado precisava mudar. Precisava então novamente buscar aquele ser perfeito que estava no Éden e que, por motivo de tudo isso que eu falei, daquela tentação na qual eles caíram, eles perderam esse sentido da perfeição, essas qualidades perfeitas que eles tinham. E Jesus aqui ele se referiu a uma coisa que talvez muitas pessoas quando leem não notam. Ele disse, porque se vocês amam só os que amam vocês, que recompensa vocês vão ter? Não fazem os publicanos? Publicanos é um retrato do homem pecador, egoísta, né? O homem atribulado, que não segue a Deus, que não obedece a Deus. Ele disse, não faz os publicanos também o mesmo? Ou seja, os publicanos, eles só amam aqueles que lhes convém, aqueles que lhes amam também. Então eu vim para mudar isso. E se vocês só cumprimentam os seus irmãos, o que vocês fazem demais? Os publicanos também não agem assim? Então ele está dizendo que nós não podemos ser como os publicanos, ou seja, aqueles religiosos pretensiosos, né? Aqueles religiosos egoístas que achavam que já estavam no patamar mais elevado da sua religiosidade e não estavam entendendo o que Jesus veio fazer, o que Jesus veio trazer. Como eu falava, para a gente ser como uma pessoa que seja o nosso modelo de vida, nós precisamos então conhecer essa pessoa, saber como é essa pessoa. Eu estava vendo aqui alguns dos atributos de Deus, né? Dentro do estudo da teologia, nós sabemos que Deus tem muitos atributos por isso Ele é Deus. Por ter esses atributos é que Ele é Deus. E por ter esses atributos é que Ele é perfeito. Bom, um dos atributos de Deus, eu vou ler rapidamente aqui os atributos de Deus, aqui, então, não todos, eu vou ler alguns dos atributos de Deus que fazem com que Ele seja Deus, ou seja, Deus é Deus porque tem esses atributos. Primeiro, aceidade. Aceidade é uma palavra diferente, é uma palavra até mesmo desconhecida, né? Mas aceidade, ele significa um ser que existe por si mesmo e não precisa de outro para existir. Um ser que existe por si mesmo, não precisa de ninguém mais para existir. Significa que Deus é autoexistente. Isso então é um dos atributos de Deus. Ele é autoexistente, ele é um Deus que tem esse atributo da aceidade. Outro atributo é a eternidade. Deus é eterno. Significa que Deus sempre existiu. Sempre existiu. Ele diz lá, em muitas passagens, inclusive no livro de Isaías, ele diz, eu sou Deus e não mudo. Antes de mim, nenhum outro Deus se formou ou existiu, e depois de mim, nenhum outro Deus haverá. Então ele está dizendo assim que depois que nós o conhecemos, nós vamos saber que não existirá outro além dele. E Deus é único. Outra coisa, então, já falando de único, a unidade de Deus.
é um dos atributos também. Significa que Deus é infinito, né? Mas a unidade de Deus significa que Deus é um. É um. Deus é um só, né? Como ele mesmo diz, eu sou Deus e além de mim não existe nenhum outro. Outra coisa, um dos atributos de Deus é imutabilidade. Significa que Deus não muda. Nós, pessoas humanas, mudamos. Hoje nós somos de um jeito, amanhã somos de outro. Ou seja, nós precisamos mudar, nós precisamos estar em constante mudança, crescimento. Crescer no conhecimento de Cristo, nos aperfeiçoando. Nós muitas vezes estamos nos deparando com problemas em nós ou em outras pessoas que nos fazem parar, né, o nosso crescimento, mas nós precisamos mudar sempre, estar mudando sempre para melhor. E isso é a perfeição que Jesus disse que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Estar buscando essa perfeição, estar crescendo, estar mudando. Nossos sentimentos, nossos sentidos precisam estar buscando as coisas que são do alto e nos fazendo então com que estejamos a caminho dessa perfeição. Outra coisa que é um atributo de Deus é infinitude. Significa que Deus não é limitado de nenhuma forma, né, pelo espaço. Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares da sua criação. Não existe um lugar de sua criação, seja mais distante da galáxia, seja mais distante no infinito, nesse espaço infinito, ou aqui na Terra, Deus está presente em todos os lugares. Então é um dos atributos de Deus, é a infinitude. Outro atributo é a onipresença, significa que Deus já falei sobre a onipresença, significa que Deus não é limitado, né? De nenhuma forma pelo espaço. Outro é onipotência, significa que Deus possui todo o poder. Jesus também falou isso em Mateus 28, lá, 28, 20, eu acho. Ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus Cristo é todo poderoso. É como o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um, ou seja, nós somos iguais. Então, onipotente, onipotência é um dos atributos de Deus, ele tem todo o poder. Onisciência significa que Deus conhece todas as coisas, ele é onisciente, o único que conhece todas as coisas. E isso é um atributo de Deus. Soberania significa que Deus controla todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. Agora, um dos atributos de Deus, ao qual nós vamos focar, é o amor. A Bíblia diz explicitamente, declara explicitamente que Deus é amor. E nós já vamos ver aonde que nós temos como base, né, esse conhecimento na Bíblia. Bondade é um dos atributos de Deus. Esse atributo está diretamente ligado ao atributo do amor, né? Misericórdia também está ligado diretamente ao atributo do amor. Sabedoria significa que Deus é infinitamente sábio, ou seja, não tem limite para a sua sabedoria, ele sabe tudo. E também santidade significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão, certo? Santidade significa que Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com sua honra, certo? Eu li antes a justiça, significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Isso é o atributo da justiça de Deus. Veracidade também significa que Deus é Deus significa que Deus e tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro e confiável. Liberdade significa que Deus não precisa de nada nem de ninguém para fazer o que quer. Ele declara na sua palavra, inclusive, lá, né? E agindo eu, quem me impedirá? O atributo de paz. Esse atributo de Deus nos revela que nele próprio ou em qualquer uma de suas ações não há nenhum tipo de confusão ou desordem. E Jesus Cristo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então é um atributo de Deus em Cristo Jesus, ou o atributo de Cristo,
que nós precisamos buscar. Claro que nós não podemos ser como Deus em todos esses atributos, mas eu trouxe, né, esses itens aqui para nós sabermos, conhecermos um pouquinho do que Deus é e buscarmos em Deus, sermos, né, imitadores de Deus no sentido de buscarmos essa perfeição que Deus tem. Isso é o que a Bíblia ensina para nós. Eu disse que a gente ia focar no amor, porque o amor é todo o sentido de Deus ter enviado Jesus Cristo a esta terra para morrer naquela cruz, né, humilhantemente ter vivido aqui, sendo humilhado, sendo perseguido, não sendo entendido, né, o sentido do que ele estava fazendo, ou estava por fazer, o sentido dele ter morrido na cruz, o sentido de João 3,16, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós queremos buscar a perfeição de Deus, nós devemos buscar essa perfeição do amor de Deus. Porque o amor de Deus revela o que Deus é, e o que Deus fez, e o que Deus faz, e como Deus nos trata. Então, no amor, nós buscamos a perfeição. Quando nós procuramos no amor, procuramos amar, procuramos também atrair para a nossa vida coisas que façam parte dos atributos do amor de Deus. Quem ama, conhece Deus. Em 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se a pessoa é uma pessoa que ama seu semelhante, como Jesus disse aqui, não tem galardão, recompensa nenhuma para quem se comporta dessas maneiras, que eu li ali um pouquinho. Então nós precisamos conhecer o amor e colocar em prática o amor de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. A pessoa que tem sentimentos ruins ainda está atrasado na sua caminhada de perfeição, ainda não decolou, ainda não começou a andar, né? Ainda não começou a caminhar com Deus. Ele precisa colocar em prática a lei do amor no seu coração. É algo difícil, eu sei, muitas vezes a nossa tendência nos leva a odiar, a separar, a discriminar, mas nós precisamos amar o nosso semelhante. É o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus com todas as forças do teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então o amor de Deus, o amor, aquele que não ama, não conhece a Deus. Não adianta dizer eu conheço Deus se você não ama. Vive aí, até mesmo no YouTube a gente conhece pessoas aí que estão aderindo às ideias de que devem largar os relacionamentos com outras pessoas e só ter por perto as pessoas que não são ácidas para si, não sei o que lá mais. Olha, tudo isso é balela, coisa de Facebook, coisa de internet. Não seja educado pela internet. Eu devo me separar das pessoas que me fazem mal. Ao contrário, você deve estar ajudando essas pessoas a não fazer mal para os outros. Isso é a lei do amor, isso é amar o inimigo, isso é amar o próximo, né? Então, essa lei do amor abrange uma área, abre um leque dentro da nossa vida cristã, que muitas vezes nós descobrimos que estamos falhando quanto a isso. Outra coisa, Deus provou que nos ama, certo? Deus provou que nos ama. Aqui em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está vendo? Então a prova do amor é quando você ama alguém, independente se a pessoa é ruim, se é boa, né? Se é rica, se é pobre, se você acha feia ou não. Então, você ama o seu semelhante, você tem compaixão das pessoas, você quer ajudar as pessoas, você quer dar a sua mão para as pessoas, você não abandona as pessoas, porque as pessoas são o alvo do amor de Deus. Para sermos perfeitos como Deus é perfeito, como Jesus disse, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, nós precisamos então colocar em prática o amor de Deus. Nós, na nossa tendência pecaminosa, estamos sempre abandonando pessoas
pessoas que não nos agradam, estamos sempre nos separando de pessoas e procurando conviver só com as pessoas que são fáceis de conviver. Isso não faz parte do amor de Deus, não faz parte. Jesus Cristo, ele disse aqui, em João 13, no versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus Cristo disse que nós seremos conhecidos como discípulos dele, seguidores dele, se nós nos amarmos uns aos outros. E isso muitas vezes está sendo negligenciado no nosso coração, na nossa vida, nas nossas atitudes cristãs, nas nossas decisões, né, para com a nossa vida em relação a pessoas que caminham conosco. E assim por diante. O amor de Deus é que nós precisamos buscar para sermos perfeitos como Ele. Ali em 1 Coríntios 13, no versículo 13, diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Então, se você é uma pessoa que se converteu a Cristo, esse amor está em você. E esse amor te leva a caminhar para a perfeição. Este amor te leva a estar, então, sendo como Deus com relação à maneira como você vê as pessoas, como você vê o seu semelhante, como você vê o seu irmão na fé, como você vê seus líderes, como você vê as pessoas que caminham com você nessa vida. Então, se você vê essas pessoas com amor, consegue amar essas pessoas, consegue ter comunhão com essas pessoas, não comunhão com o mal, com aquelas que fazem mal, não se assentar na roda dos pecadores, né, como diz ali no Salmo 1, mas você estar sabendo separar seus sentimentos. Esta pessoa, ela para comigo, ela é uma pessoa negativa, mas eu não deixo de amar essa pessoa, eu não deixo de estender a mão para esta pessoa, eu não deixo de atender esta pessoa quando ela precisa, eu não deixo de ajudar esta pessoa, porque o amor de Cristo que está em mim me faz eu amar essa pessoa. Jesus Cristo amou a todos, independente. Quando ele morreu na cruz, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso aí estava incluso todas as pessoas que lhe fizeram mal, que falaram coisas dele, até mesmo Judas, que o traiu, que o entregou, né, para o julgamento da morte, ele estava incluso, porque ele não disse ali, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, só não perdoa Judas, tá? Porque esse aí, não, ele não falou isso, perdoa-lhes. Então, amor, perdão, compaixão, tolerância, tudo isso está ligado ao amor, compaixão, tolerância, paciência, né? Altruísmo, sentimento de nos doarmos a Deus mais e mais, nos doando ao próximo, que nós vemos conforme diz, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E, enfim, lá em 2 Timóteo, capítulo 2 de Timóteo, 2 Timóteo, aliás, capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tá vendo? Então Deus nos deu o espírito de amor, não de covardia, para que a gente recue, né? E espírito de poder, ele nos dá força para vencer esses sentimentos negativos em nós e procurarmos ser perfeitos. E ele colocou em nós um espírito de amor para que possamos amar uns aos outros e amar a Deus acima de tudo. Amém? Então, isso quer dizer que é possível ser perfeito, porque o espírito que Deus pôs em nós é um espírito de amor, é um espírito de equilíbrio ou de tolerância, um espírito de moderação, né, que nos faz nos moderarmos nos nossos sentimentos e não deixemos que Satanás novamente venha aguçar os nossos sentidos negativos, nossos sentimentos negativos, pecaminosos, maldosos. Não podemos nos deixar agitar por Satanás novamente, como foi no começo. Nós temos que continuar caminhando para a perfeição dentro da lei do amor de Deus. Eu não sei se vocês entenderam, mas o que nos faz ser como Deus, né? Seguirmos Deus é amando. Eu quero orar por você, para que você possa colocar isso em prática na sua vida e ser uma pessoa que está buscando a perfeição. Ore comigo, feche seus olhos, se possível,
nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu entrego agora esta pessoa, esse ouvinte, Pai, esta pessoa que me acompanha aqui, eu entrego nas tuas mãos para que esta pessoa seja uma pessoa como o Senhor quer que ela seja, segundo o teu propósito na sua vida. Ó Deus, que chegue ao conhecimento do teu amor infinitamente, Pai. Nós queremos novamente chegar-nos a Ti dentro daquilo que o Senhor é, dentro daquilo como o Senhor nos criou. Meu Deus, estejas curando esta pessoa enferma, estejas curando esta família, abençoando esta família, esse lar, nossa cidade, nossa nação, nossos governos sobre nós, que governam sobre nós, em nome de Jesus. Assim seja o amor no teu coração, assim seja Jesus no teu coração. Amém. Amém. Nós oramos agora juntos, que você seja mais e mais abençoados, mais abençoados. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.